começar o estudo da nossa noite de hoje, buscando nos harmonizarmos, realizando nesse momento uma corrente de fraternidade, de amor, unindo essa caravana virtualmente, rogando ao Pai que as melhores vibrações possam se somar a nós nesse momento, e assim cada um, na sua residência, possa estar irradiando amor, paz, harmonia, para toda a comunidade que está inserida, para toda a sociedade. Que nesse momento, onde haja um gemido, onde haja um pedido de socorro, possa o Pai Maior, Jesus, o médico dos médicos, enviar os seus mensageiros, levando o alívio, o conforto a todos. Que o nosso irmão Leonardo seja intuído, inspirado por esta caravana que nos dirige, por conselheiro, para que tenhamos uma noite de profunda reflexão. Por favor, Leonardo. Boa noite para todos. Queria agradecer a oportunidade de estudo. A gente sabe que quem prepara o estudo é o principal beneficiado, né? Que a gente fica imerso nas leituras, procurando os benfeitores que falaram sobre esse tema, e é muito bom, principalmente para quem prepara o estudo. Então, eu queria agradecer esta oportunidade dessa imersão que me proporcionou aqui na Pegada dos Mestres, na lição de hoje, Vinde a mim. Essa é a nossa 31ª reunião, né? Então, Vinícius começa nessa página falando o seguinte, é uma citação de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que andais em trabalho, e vos achais oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Essa citação faz parte do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, e Kardec faz o seguinte comentário acerca dessa citação de Mateus. Ele diz que aqueles que sofrem encontram consolação na fé futura, né? Mas aqueles que não acreditam numa vida após a morte e que duvidam de ter uma espiritualidade, essas aflições caem com todo o seu peso e não há esperança. Segundo ainda as palavras de Kardec, ele fala assim, o alívio prometido por Jesus é o seu jugo, que é a observância da lei de amor por ele ensinada. Então, impõe como dever o amor e a caridade. Esse é o pequeno comentário que Kardec faz a essa citação que Vinícius inicia esse capítulo, Vinde a mim. Segundo Pastorino, esse convite, com um significado quase de apelo, né, para cada um de nós, os diversos benfeitores nos falam que essa é uma das passagens mais consoladoras que tem no Evangelho e que, junto às bem-aventuranças, isso vem de encontro a nós que estamos ainda na Terra, né,
revendo certos deslizes, desvios do passado. Então, quando Jesus nos apresenta esse convite, não é? Do amante Jesus para o amado, que somos nós, discípulos, que ele considera todos nós, seja de quem creia ou quem não creia, né? Porque a família terrena é uma só. Então, ele fala que todos aqueles que estiverem cansados no mundo, sobrecarregados de aflição, fatigados de dores, né? Pode ser dor física, pode ser uma miséria, pode ser uma dor moral, uma decepção, uma perda do ente querido. Aqueles que estejam exaustos de lutar, aniquilados pelo sofrimento, né? Ele pede para se unir a ele, e eles se sentirão aliviados, se sentirão repousados, pacificados, né? Felizes. Isso significa que a chegada para junto de Jesus, através do conhecimento das suas lições e depois da vivência das suas lições, isso está incluso na palavra julgo, e nós vamos ver mais à frente, isso significa que nós vamos atingir uma paz íntima, né? Que é a paz do Cristo, né? Então, ele, além de fazer o primeiro convite, né? Que é o convite para que eles aprendam que ele está sobrecarregado, se una a ele, né? Ele faz um outro apelo para que a gente tome sobre nós o jugo dele, porque ele é doce e modesto de coração, e com isso nós vamos achar repouso nas nossas almas. O Cristo, assim, precisa ser desejado e ser procurado até que o encontremos, porque ele convidou, ele já se apresentou, ele já deixou que os discípulos escrevessem sobre as suas passagens. Agora, nós devemos ir de encontro a ele, para nos unir nos ideais divinos para os quais a Terra está destinada, né? Essa procura é o nosso caminho evolutivo. Todos nós ainda estamos em procura. Nós ainda não achamos. Nós não temos paz integral no nosso coração. Nós ainda temos aflições. Nós ainda somos ansiosos, né? Então, esse estado de coisas revela que nós ainda não achamos plenamente o Cristo. Nós estamos caminhando e procurando, né? Ao lado desse nosso caminho são colocadas centenas de coisas que nós ainda amamos, né? Ainda amamos antes de amar o Cristo como ele pediu, né? Então, a gente ainda gosta do conforto, dos bens, das riquezas, dos prazeres, né? Alimentados pelas nossas paixões inferiores, por interesses egoísticos, pela fama, pelo intelectualismo, pela glória. Somos incapazes de renunciar a certas posições da vida material, né? Então, são pseudo-necessidades que são alimentadas pelo nosso ego ainda, né? E, na medida em que nós vamos entendendo que isso não são necessidades verdadeiras, aí nós vamos nos aproximar mais do Cristo, atendendo esse convite dele. Quando nós abandonarmos, então, esses cultos externos, né, a gente estiver desiludido de tudo, né, aí nós vamos dedicar só a ele, né? É o que nós vamos... aí nós vamos comprovar o real amor que ele tem por nós, que a gente ainda não sentiu no seu total, em toda a sua extensão. Aí nós vamos descobrir, nesse momento, o que é uma paz absoluta, o que é uma paz indestrutível. Nada vai nos abalar.
Esse cenário em volta de nós não vai nos abalar mais, né? Bom, o seu jugo é benéfico, é útil a nós, é bom de suportar, é confortável, faz-nos bem e nos faz bons. Jugo suave e sublime do amor que ele nos oferece, né? Parece, quando a gente lembra da palavra jugo, parece que há um antagonismo aí de entendimento, né? Porque jugo é a madeira colocada no jumento, no boi, para arar a terra e estabelecer uma linha realmente reta e depois linhas paralelas a essa, onde vai ser feito o cultivo, né? O jugo é o conteúdo moral das lições de Jesus, né? É a orientação dele sobre o perdão, sobre a abnegação, sobre o amor. Onde é que a gente encontra isso? Nos seus ensinos. Encontramos isso no Sermão da Montanha, encontramos isso no Consolador que ele nos trouxe, né? O fardo que nos impõe é leve, fácil de transportar, dá alegria de carregá-lo, dá felicidade de levá-lo pelo mundo. Fardo altamente compensador do amor ao próximo. Quem é o próximo? O próximo somos nós mesmos, com outras aparências externas, porque nós, de uma certa forma, em média, temos os mesmos defeitos e as mesmas virtudes, né? Nós estamos no mesmo patamar evolutivo. Então, o próximo somos nós, refletidos sobre outra personalidade. É que a gente é muito tolo, ainda tem muito orgulho, então acho que a gente é diferente, né? Acha que a gente tem um tchan a mais, e não é nada disso, né? Nós estamos no mesmo nível, né? E vamos mais além. O Pastorino fala que o próximo é o próprio Cristo manifestado sob outras formas. Então, o próximo é o Cristo que está à nossa frente, sob a forma do nosso irmão. Nós queremos atender o pedido dele para ir até ele, então vamos até o nosso próximo. Haroldo Dutra, que depois eu vou colocar para vocês a explanação dele sobre esse tema, o meu julgo, sobre o julgo, sobre o fardo, muito interessante, ele dá até um exemplo do Chico. Ele fala que o fardo são os nossos deveres, as nossas aflições. Quando se aceita com brandura e humildade, a gente cumpre o dever. E quando a gente cumpre o dever, a gente se liberta. Então, quando nós aceitamos, quando nós entendemos, estamos aqui estudando para entender justamente esse fardo, né? A gente ainda acha que tem fardo muito pesado, né? Às vezes a gente diz, Deus colocou um fardo muito pesado. Que injustiça, né? Deus é misericordioso, botou um fardo, muitas vezes, muito mais leve do que nós merecíamos, né? Então, quando a gente cumpre o dever, a gente se liberta daquelas pendências do passado, né? E o fardo vai ficando leve. Continuando o texto de Vinícius, ele começa, então, a falar sobre esse trecho de Mateus. Dizer, Jesus acha-se de posse da suprema graça, flui o sumo bem e sente em si a plenitude da força onipotente que emana de Deus. Lembremos que ele falou que ele, Deus, era um, né? Tal a sintonia, isso é questão a sintonia, né, que ele tinha com a divindade. Sua íntima e perfeita comunhão com o Pai torna-o participante dos divinos atributos. Em tais condições, um desejo ardente domina seu amorável coração, torna os homens tais como ele é, fazê-los co-herdeiros com ele da paterna herança. Então, ele veio aqui, falou sobre os ensinos, viveu sobre os ensinos, faz o convite porque isso é fruto do amor que ele tem por cada um de nós, por todos nós,
né? Daí o chamado, vinde a mim todos vós que vos achais em trabalho, oprimidos, e vos aliviareis. Continua Vinícius. Todos os males que nos afetam têm origem na falta de comunhão com Deus. Consequentemente, tudo que nos causa aflições, mágoas e sofrimentos, resolver-se-á como que, por encanto, mediante o estabelecimento de nossas relações com a divindade. Vejamos o que nos diz André Luiz, lá no final do livro O Mundo Maior. No finalzinho mesmo, na última página, ele já tinha se despedido de Calderaro, né, depois de uma semana de trabalho de assistência, onde ele estava fazendo uma aprendizagem sobre essas assistências da espiritualidade. E, após despedir-se, ele estava voltando solitário e comovido, né, olhando os astros da noite, né, e pela descrição dos amigos da espiritualidade, a visualização do universo à noite na espiritualidade é um espetáculo, né? Então ele suplicou mentalmente a Deus: misericordioso Deus, digna-te abençoar o verme que eu sou. Quem fez essa oração foi André Luiz. Ele é humilde. Ele se curva aos desígnios divinos. Ele é um espírito manso e benevolente e capta a essência das verdades imortais. E, mais à frente, ele escreve o livro Vivendo o Evangelho e ele fala, justamente comentando essa passagem de Mateus: abre o teu coração aos influxos sublimes da harmonia divina. Nós estamos justamente no parágrafo que trata da nossa ligação com Deus, né? Então, veja o que ele fala: abre teu coração aos influxos sublimes da harmonia divina, não permitindo que a nuvem da amargura te obscureça a intimidade. Quando sentires tentado a rogar a Deus que afaste de ti o cálice amargo, lembra-te de Jesus no Horto das Oliveiras. E como ele, exclama com humildade e amor: Pai, que se cumpra em mim a tua vontade. Então ele cita o exemplo de Jesus e nos ensina que os desígnios de Deus não têm erro. E a gente lembra da oração nossa de Emmanuel, no último parágrafo também, ele fala o seguinte: ajuda-me, sobretudo, a reconhecer a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Isso é interação com a divindade, né? Que nós temos que exercitar, que nós ainda encontramos certos obstáculos dentro de nós para viver plenamente. Mas vamos chegar lá, né? Continua aqui Vinícius. A harmonia com o infinito depende todo o nosso bem. Convém notar que essa asserção é isenta de fantasmagoria e de ideias supersticiosas. Nós somos craques em criar invenções, em fazer pautas mentais de salvação milagrosas, né? Espetaculares acerca das nossas atitudes, né? E ele está falando assim: olha, não tem ideia supersticiosa e nem acho que isso vai acontecer de uma hora para outra. Então ele continua: sem ideias supersticiosas, de desconfianças, vendo em cada irmão nosso um competidor a aniquilar, um inimigo a vencer, havemos de suportar os males que nos afligem e perseguem desapiedadamente. Continua ele:
a pedra de tropeço que nos embarga o passo, conservando-nos distanciados do Senhor, é o orgulho. O orgulho é uma das formas mais funestas assumida pelo egoísmo. Vamos lá em Amélia Rodrigues. E Amélia Rodrigues, no livro Até o Fim dos Tempos, ela traça um perfil como era Jerusalém no tempo de Jesus. Como era Jerusalém no tempo de Jesus? Clima moral negativo, cultura perversa, sociedade enferma e desapiedade. Fala ela, natural que não houvesse lugar para Jesus. Como até o momento tem parecido não existir, porque aquelas qualidades negativas que nós apontamos ali em cima, que a Amélia apontou, elas ainda prevalecem no nosso mundo, né? Então ela fala, parece, até o momento, está existindo tais as ambições dos povos, dos governantes e das pessoas. Nós não estamos falando de outro país, nem de outro bairro, nem de outra cidade, né? Nem de fora do nosso lar, nós estamos falando de nós, né? Nós ainda estamos nessa faixa vibratória e nós temos que sair dela, nós temos que atender o convite de Jesus. E a Amélia diz o seguinte, com ele, no entanto, nascer uma nova humanidade, conceito diferente de felicidade. É como o sol dominando lentamente a sombra da madrugada. A luz veio ao mundo e o mundo procurou ignorá-la, mas ela se espalhou superando as dificuldades naturais. Quantas reencarnações nós ignoramos a luz do Cristo, não é? No caminho do progresso, o que a alma não aceita hoje, aceitará no futuro. Pois Jesus respeita o livre-arbítrio do homem, aceitar ou rejeitar as orientações. Ele fez o convite e está esperando. Nós temos que ir até ele na medida em que nós nos modificarmos. Continuando, Vinícius fala, por isso, o mensageiro do amor, o inigualável médico das almas, que conhece a fundo todas as particularidades de nosso ser, oferece o remédio de que carecemos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Esse é o remédio. Aí vamos até Bezerra, no livro Estudando o Evangelho com Bezerra, ele fala o seguinte, comentando essa passagem. Para que a humanidade usufrua de todos os recursos sublimes a que tem direito perante a organização excelsa, então, Deus nos oferece recursos, Deus nos possibilita recursos maravilhosos, mas eu ainda não consegui usufruir de todos eles. Continua ele. Necessário se torna que promova a reestruturação de sua organização social, revogando os estatutos e as leis que foram moldadas por interesses pessoais e de grupos em função do seu egoísmo e do seu orgulho. Veja, ele está comentando essa passagem de Mateus que a gente está estudando hoje. A gente está dizendo assim, a humanidade tem que fazer grandes transformações, inclusive no campo da justiça. À medida que a caridade for se estabelecendo na relação entre os seres, esse sentimento sublime irá envolvendo a sociedade como uma nuvem benfazeja, e limpando da atmosfera as vibrações enfermiças de alto poder de contaminação, prenunciando a chegada do tempo de paz e concórdia.
Parece que ele está falando do coronavírus, né? Essa coisa de contaminação, emanações negativas. Esse livro é de 2014, tá? Ele é de 6 anos atrás. Então, continua aqui o nosso Vinícius. Noutras palavras, combatei o orgulho, cultivando a humildade, e achareis pronta solução para todos os problemas que vos afetam. O orgulho é o fardo pesado, o jugo férreo que confrange os corações. Esse é o fardo pesado da terra, do mundo, das ilusões, né? Bem diferente do fardo que Jesus está nos propondo, que é o amor e o perdão. O amor, pelo contrário, é o peso leve, é o jugo suave, que encanta, que inebria o espírito, despertando neles as mais doces e tenras vibrações. Voltemos a Joana. Joana, em alguns de seus livros, ela fala o seguinte: na condição de peregrino do amor, demonstrou Jesus como é possível curar as feridas do mundo e dos seres humanos com exteriorização do amor em forma de compaixão, de bondade, de carinho e de entendimento. Essa é a Faltam forma, 5 minutos. né? 5 minutos. Obrigado, Ana. Eu tô distraído aqui, eu passava. Obrigado. E aí, ela fala o seguinte, que lá tem uma passagem aqui de Mateus 5, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Isso foi dito lá atrás. Aí o Jesus fala assim, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os bons e maus e vir a chuva sobre justos e injustos. E ela fala assim, o mestre sabia que não eram somente os inimigos externos que mereciam nosso amor e compaixão, pois os inimigos mais cruéis permanecem no íntimo das próprias criaturas, que a vitalizam com orgulho e egoísmo e o disfarce da acomodação social aparente. Amar os inimigos, canalizar a força da oração aos que nos perseguem, como ele propôs, possibilita, adicionalmente, recolher a projeção dos nossos próprios conflitos, solucioná-los na raiz, ou seja, em nosso mundo íntimo. Depois ela faz uma dissertação sobre o perdão, o 7 vezes 7. Mas a gente está caminhando para os minutos finais e nós fomos lá no livro Antologia dos Imortais e pegamos um poema chamado Exortação. E esse poema é de João de Deus. João de Deus nasceu em 1859 em Portugal, veio de família humilde, mas estudou, se tornou bacharel em Direito e depois, na espiritualidade, ofereceu pelo Chico esse poema para nós. Exortação. Trabalho, nossa coroa. Consciência, nosso altar. Na terra que voa, voa, sem pousar. O presente, panorama, do grande e excelso porvir, segue Jesus, ama, ama, sem pedir. Eis o Evangelho, cartilha do nosso curso escolar. Farol de amor, brilha, brilha sem cessar. Abismo, lameiro e aclive são convites ao dever. Quem não luta, vive, vive, sem viver. Alma, luz que nunca morre, ninguém se pode matar. Vida é fonte, corre, corre, sem parar. Quando o coração é cofre de esperança e bem-querer, o espírito sofre, sofre, sem sofrer. O cristão marcha em demanda da glória do eterno lar. Serve, ajuda, anda, sem cansar. Ao mestre da vida, aprouve rogar-nos a discernir
o ouvido que ouve sem ouvir. Então, continua ele, desterra a intenção escusa com os bens da vida vulgar, doa a todos, usa, sem guardar. Um minuto, estou vendo. Deus, por divina tutela, é sol do próprio nadir, caminheiro, vela, sem dormir. Meus irmãos, vamos orar e pedir a Jesus que nos proteja e agradecer esses momentos de estudo da noite de hoje. Senhor Jesus, abençoe os nossos propósitos e dá, Senhor, que tenhamos a coragem e a força para que possamos viver o que falamos, para que possamos agir o que comentamos e que nós possamos também, envolvidos por essas liberações concedidas por Ti e pelos nossos benfeitores espirituais,